Bom dia! Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Copacubana Talks. Aê! Não posso deixar de comemorar, porque eu acho que cada episódio que a gente consegue iniciar é mais uma vitória, porque, como tudo, né, quando a gente está fazendo algo novo, a gente vai melhorando, vai surgindo novas dúvidas, mas o importante é não parar. E, inclusive, o nosso formato de gravação está cada vez mais interessante, porque nós realmente estamos em texto livre, para que vocês entendam que somos nós quem está direcionando esse programa e fazendo tudo isso acontecer a partir daquilo que a gente entende que é realmente precioso para a vida de vocês, né? Tem sido um romper para nós, né? A gente já comentou aqui que estrear nessa área para nós ainda é um mato fechado. A gente está tendo que abrir caminhos e entender para que lado vai, como se faz, na verdade. O lado que a gente quer ir, a gente tem uma bússola e sabe para onde vai, mas é necessário abrir caminho. Então, estejam também sabendo que tudo que vocês vão ver por aqui é vida real. Está acontecendo na hora. A gente não está focado em te dar um roteiro tão específico, porque nesse momento, né? Porque a gente vai entrar agora justamente em assuntos mais densos. E a gente começou, então, agora com a ideia de explicar para vocês o que é o Copacubana Talks, né? Só para refazer, né? Parece que isso aqui vai estar uma bagunça. Não vai estar uma bagunça. Para nós, o que vai estar sendo vida real, talvez é a iluminação que a gente tenha que mudar, talvez é a olhadinha que nós temos que dar para o nosso backstage, que está sinalizando que o tempo está finalizando. Mas o assunto que a gente quer tratar é, de fato, um assunto o qual a gente já tem vivências, experiências, e é sobre isso que o Copacubana Talks, então, né, marido? Fala aí pra nós, sobre o que nós vamos falar no nosso Copacubana Talks. A nossa ideia com o Copacubana Talks é justamente para trazer para ti, que é uma pessoa que está empreendendo, para empreendedores, né, pessoas que estão iniciando, justamente assuntos que vão te conectar ao teu DNA de realeza, que vão te trazer para o teu chamado de empreender, né? E despertar de novo aquele propósito que muitas vezes está adormecido, que os dias vão consumindo e a gente acaba se deixando envolver e vai perdendo o prazer que se iniciou um negócio, aquela vibe gostosa que te faz levantar todo dia da cama com vontade de ir lá e vencer na vida por teus motivos pessoais. Então, é para isso que o Copacubana Talks está aí, né? E a gente tem certeza que a nossa intenção é justamente conectar vocês com histórias reais, com vivências reais, inspirações também reais, para que vocês consigam entender, como o Fê falou ali, para que tu nasceu, a tua identidade, tem uma identidade real que existe dentro de ti. E a ideia é despertar isso dentro de ti, que tu perceba esse poder, esse potencial, essa liderança que todos nós temos no nosso DNA, né? E o Copacubana Talks tem trazido para nós um romper, porque mesmo que ainda no início nós já estamos recebendo tanto retorno assim, de pessoas que a gente nem imaginava como é que seriam o alcance disso, e a gente já teve inclusive uma pessoa que me chamou a atenção de fora do estado, que a gente marcou nosso link, ela seguia nosso perfil pessoal e ela pediu, por favor, manda o vídeo do YouTube para mim aqui, porque o link que a gente tinha colocado não tinha dado o acesso. Então, isso foi uma coisa que já chamou a atenção. Isso já tem pessoas que precisam de direcionamento, e nós temos isso muito claro como nosso novo objetivo com o Talks, né? É trazer todo esse conhecimento que a gente tem ao longo desses 17 anos de caminhada, empreendendo em diversos setores que a gente já foi. A gente não foi só exclusivo ótica, hoje a gente não permanece somente nesse ramo, né? E essa expansão aí, ela serve para todos os ramos, porque a ideia é uma ferramenta de fluxo de caixa no nosso ramo e em qualquer outro ramo é a mesma ferramenta. Então, a gente sabe a metodologia e acontece que é só mudar o contexto, ou seja, mudar o negócio, né? E como replicar ela tem funcionado e muito. É verdade. Existe um padrão, né? Esses dias eu estava assistindo, a gente tem mentores que são inspiração para nós, sobre isso a gente também vai compartilhar aqui no Talks. E essa semana, ontem ainda, anteontem, porque ontem era o feriado e a gente estava no sítio, mas eu estava assistindo, acompanhando um vídeo dela, e eu achei interessante uma fala desse casal, que para nós a família deles é uma família muito inspiradora, mas a fala dela, onde ela falava assim, o sucesso tem um método, o sucesso tem um caminho, ele tem uma forma, tu só precisa seguir ele. E vai muito de encontro a isso, existe um padrão, era essa fala, o sucesso tem um padrão. E tu só precisa replicar, ou seja, aquela história onde a gente vê às vezes
alguns vídeos na internet que fala assim, se ele fez eu também consigo, se ela conseguiu eu também consigo, isso é fato, é muito real. Se aquela pessoa ao qual tu acompanha, tu vê que ela tem um sucesso, tu pedir pra ela como faz, ela vai te dar qual foi o método que ela usou. E se tu seguir aquele método daquela pessoa, tu vai ter o sucesso igualzinho ao dela. Isso é muito real. Assim como a maioria de nós brasileiros, infelizmente, né, a maioria da população tem uma média ali que, se tu for ver o padrão, os resultados dessa média, são todos iguais. Mesmo, tanto de resultado financeiro, resultado na vida pessoal, resultado na família, é a mesma coisa, porque existe um padrão. Então, da mesma forma, se a gente parar para observar, o sucesso também tem um padrão. E a gente precisa, sim, seguir esse padrão e encaixar ele dentro da nossa realidade. Então, vai muito de encontro a isso que o Fê acabou de falar. Mas vocês vão passar uma metodologia que vocês usam para o negócio de vocês, não vai dar certo para o nosso. Não, podem ter certeza que vai dar certo pro negócio de vocês, sim. Não é um padrão engessado só para aquela área. É um padrão realmente que se tu encaixar na tua vida, tu vai conseguir ter sucesso. Pode ter absoluta certeza disso. Uma prova real disso é o seguinte, se tu administrar vendendo serviços de beleza, o teu dinheiro vai começar a sobrar mais dinheiro automaticamente, que vai querer te fazer reinvestir no teu negócio, que é o que te traz mais lucro. Então essa metodologia se aplica para quem vende para brigadeiro, para quem lava carro, para quem tem uma loja de roupas, para todos. Porque é justamente sobre isso. Então, controla teu fluxo de caixa, organiza as tuas finanças, tu vai começar a ver os teus resultados com clareza, tu vai começar a te encaixar, te adaptar, vai começar a viver uma realidade. De repente, se esse ainda não é o teu ponto, vai começar inclusive a tirar o teu salário de dentro da tua empresa, porque muitas vezes uma das maiores dores e dificuldades que o micro e pequeno empreendedor tem, ele vai vivendo padrões conforme está o mês do negócio. Às vezes ele está melhor, às vezes ele está pior, porque o que acontece? Ainda é fundido essa questão de pessoa física e pessoa jurídica. Eu e a minha empresa, nós somos um. Na verdade, a gente começa, né, como esse termo, eu presa, e eu faço tudo, e aos poucos tu vai conseguindo, às vezes, pedir para uma pessoa vir fazer uma limpeza, de repente, no teu ambiente de trabalho. Depois tu já começa a conseguir, de repente, não almoçar mais em casa, porque tu começa a ver que tu começa a produzir demais. Então a gente vai crescendo e vai se conhecendo e vai tentando adaptar a realidade daquilo que fica melhor para nós, para nossa família. E é isso que a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho. E o que a gente justamente hoje quer trazer para vocês é conseguir conectar essa verdade de um negócio único, né? De conseguir fazer com que tu tenha o domínio sobre o teu negócio, partindo das coisas mais básicas, gente, que é o que faz grandes empresas acontecerem. Então, toda grande empresa, ela teve aquele início básico bem feito, replicado diversas vezes diariamente, por um período que se faz necessário até que se encontrou um caminho que deu volume de vendas, tu conseguiu estruturar e contratar mais pessoas com um padrão parecido com o teu, que muitas vezes foi a pessoa que começou a vender para o teu negócio. E é assim que grandes empresas replicam, né? Elas acabam encontrando sua metodologia. Se eu sou um vendedor excelente, eu tenho que entender como é que eu vendo, descrever esse processo. Fazer com que a pessoa que eu vou treinar pense da mesma forma que eu penso, porém ela vai executar tão bem quanto, porque ela vai partir do que eu entendo e vai aplicar tudo do que ela já sabe, né? É verdade, vai ficar tão boa quanto, né? Na verdade, os verdadeiros líderes são aqueles que sabem tornar os seus liderados melhor do que ele, né? Então, e também é importante, quando a gente fala sobre o empreender, sobre o abrir negócio, sobre o contratar mais pessoas, existe também muito o nosso eu envolvido nisso. Que tu vai precisar também entender a importância do amadurecimento pessoal, das tuas emoções pessoalmente, porque liderar pessoas é um desafio muito, mas muito maior do que tu trabalhar sozinho, começar o teu negócio. A gente começou o nosso negócio sozinhos, né? Era nós na frente de venda, era nós fazendo absolutamente tudo. Inclusive, a gente já comentou em outros episódios aqui o quanto nós optamos por movelarias que se moldassem, que a gente pudesse remodelar a loja conforme a gente ia entendendo o que precisava, porque na época não tínhamos condições de ter um arquiteto para montar um planejamento, né? E executar, né? Te entregar o projeto como tu gostaria de estar dentro, né? Então... Tudo isso foi a gente na frente de vendas, mas para que tu consiga romper e ter novas contratações, ter pessoas para te liderar, com certeza Deus vai te proporcionar. Nós já comentamos sobre isso, tá? Mas vou reforçar.
para nós tudo tá conectado com Deus. Se tu não tá com a tua identidade conectada em Deus, se tu não entende quem Ele é, quem foi Jesus nessa história toda, vou te falar que o desafio é muito maior do que para aqueles que entendem a importância desse Pai que é incrível. E Deus, então, Ele justamente vai te habilitar, vai te proporcionar, pronto, agora você está disposto, está habilitado para ter um carro. É assim, tu tem uma carteira de motorista, agora tu tá pronto para dirigir. Deus vai te habilitar, tu ter coisas maiores para tu conduzir à medida que tu realmente passar na prova, entendeu? E não é, nossa, então eu tenho que passar dificuldade. Não, tu não tem que passar dificuldade, mas tu tem que entender que qualquer desafio que vai vir, e vai vir, porque essa é a vida, né? Senão tu vai ser uma árvore, né? Porque nós, seres humanos, temos desafios. E quando tu entende que esse desafio é uma oportunidade para tu fazer ali esse teste e passar na prova, cada vez que tu for evoluindo, tu vai estar sendo habilitado para um próximo nível, para o próximo nível. Então, é importante, todas essas falas que o Fê passou agora pra gente, da metodologia, de tu liderar, de tu ter pessoas aonde tu vai conseguir treinar e fazer elas melhor que tu, mas muito antes, tu precisa entender dos teus desafios, superar os teus desafios. Na medida que tu supera os teus desafios, sim, tu vai estar sendo capacitado para liderar novas pessoas, mais pessoas, e vai tornar essas pessoas com certeza melhor do que tu. E isso precisa romper aqui, porque tem líderes também que ficam inseguros quando ele começa a perceber que o liderado está se tornando melhor do que ele. E isso é normal, e até é ótimo para a empresa. A pior coisa que tem é tu ficar amarrando alguém de crescer, porque a tua empresa vai diminuir a velocidade, a pessoa que vai estar contigo não vai estar se percebendo com o valor que ela tem também. Mas isso precisa romper na cabeça do líder, né? Com Porque certeza. acontece muito do líder perceber que o liderado está se tornando melhor que ele e ele começar a ficar nervoso, inseguro, achando que vai perder clientes, achando que vai perder um negócio, mas na verdade não, é justamente entender a importância disso. Sabe que eu escutei um tempo atrás uma das mentorias que a gente estava fazendo, olha que engraçado, né? Tipo, tu tá com um mentor lá, ele quase não para falar contigo, e um dia ele vem, te olha no fundo do olho assim e diz, cara, dificilmente tu vai romper no teu negócio porque tu ama ele demais e tu não tá disposto que ele cometa as suas falhas ou tenha pessoas fazendo o que tem que ser feito e às vezes não for do teu jeito. E isso vai te impedir de crescer. Quando ele falou aquilo pra mim, eu pensei, putz, pior que é verdade. É verdade, era verdade. Hoje não é que a gente não ama o que a gente faz, pelo contrário, a gente ama tanto quanto, mas a gente entende que 100 pessoas e mais pessoas para que... quando a gente olha uma franquia, a gente entende que aquilo ali funciona. Então, como eu posso fazer o meu negócio hoje? Já trabalhar no modelo de franquia enquanto que ele é meu ainda, né? Então, tu tira o amor do negócio, de certa forma, e tu põe aquele agrado em fazer as coisas acontecerem, e não mais em ser o proprietário, sei lá, da marca Copacabana somente, entendeu? Mas tu te apaixona pelo processo de fazer acontecer. E isso aí começa a te motivar, e é isso que faz a metodologia funcionar, e muito, porque a gente já aplicou em outros setores e tem visto, até com pessoas que a gente já aconselha, mentora também, e que a gente até não tem divulgado muito isso, porque o foco realmente do Copacabana Talks é fazer tu em casa conseguir pegar esse conteúdo todo e fazer e aplicar, né? Então hoje quando a gente pega e se apaixona pelo processo de vender, a gente começa a ver que o negócio ele é muito maior do que o nosso maior sonho que a gente já teve até hoje. E a gente se conecta muito rápido com isso quando a gente está em Deus, porque Deus mostra justamente para que a gente não se apegue às coisas desse mundo, né? E a gente tira os olhos daqui e começa a botar os olhos no alto. E Ele faz, então, que as coisas prosperem aqui na Terra, porque a gente está alinhado com os nossos valores, né? Então, a gente tem isso muito claro, a gente sabe toda vez que a nossa vida dá uma balançada, quanto a gente está em Deus e quanto a gente não está em Deus. Porque no mundo a gente sabe que não tem paz, né? Então, automaticamente a gente busca pela paz que excede todo entendimento, que é Deus. E as coisas em Deus Ele te fez justamente para tu liderar mais pessoas, para que tu desperte naquelas pessoas realmente esse olhar de como eu consigo crescer, como eu consigo evoluir, eu consigo, na verdade, né? Tu consegue, quando tu te conecta a Deus, tu começa a olhar para essas pessoas e consegue despertar nelas esse desejo de, eu também quero isso, eu também quero ir para esse caminho, eu também quero governar, eu também quero liderar, eu também quero realmente exercer o meu reinado nesse tempo de forma excelente e
abundante, né? Que também na palavra fala que Deus veio para que nós tivéssemos vida, Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida e abundância. E a abundância é justamente algo grandioso. Tudo que, se a gente puder falar assim, e aí, como tá a tua vida, a tua saúde? Abundante. Abundante é algo que é pleno. Então, a gente precisa entender que essa plenitude está disponível a nós. E por que nós não acessarmos ela, né? É muito legal, é muito importante. Eu acho que esse Copacabana Talks vai muito de encontro a isso. A gente entende que estamos em obediência e vamos cumprir com esse chamado. Então esse Copacabana Talks vai justamente proporcionar isso. Nós vamos, na medida com certeza que nós formos transbordando, que pessoas vierem para cá, porque a gente vai trazer convidados também. A gente sabe que na medida que a gente transborda, da mesma forma a gente é cheio, né? Porque assim funciona uma fonte, ela é cheia, ninguém aqui é açude, né? Ninguém aqui é represa, que fica aquela água parada, densa, pesada, escura. Não, nós somos um rio de água viva, então na medida que a gente transborda, a gente também é cheio. E isso com certeza vai ser muito edificante. E a gente está cheio de expectativa para os próximos episódios. Sem dúvida, e eu quero deixar então a minha frase final aí para vocês, que não fiquem se comparando. Se comparar é o poder máximo de mobilização que tem. Porque se a gente se comparasse com as pessoas que a gente admira, a gente não teria nem iniciado esse programa, porque a gente também tem que entender com quem a gente está comunicando. Não adianta eu querer dar uma aula para quem eu sou mentorado, porque realmente essa pessoa já rompeu em alguns níveis maiores de consciência, onde ela já sabe que o propósito dela já está ativado, ela entende o que ela veio fazer. E eu vejo que hoje o que a gente está fazendo é justamente já estando com essa visão de que tu também rompa, porque nós rompemos e a gente quer não só te motivar, mas te levar a essa tua caminhada de sucesso, de alcance, onde tu vai construir tudo o que tu jamais tinha imaginado que seria possível. A partir de agora é possível, estamos contigo. Então não se compare, acredite naquilo que é teu, porque cada um tem um projeto único de vida. Cada um é único, cada ser é único, não se compare. Pessoal, até mais. Próximo programa tá vindo aí segunda-feira, sem falta, né? Tamo junto. Ótimo final de semana. Faltam pouquinhos inscritos pra gente começar a largar esse programa ao vivo. Aí, ó. Então, já é de chamar os amigos, aí, família. Hoje faltam 9 pessoas. Cria até um segundo perfil, mas se inscreve.